Fala, incomparáveis, tudo certo? Mais um vídeo no canal e hoje vou tirar uma dúvida muito, mas muito comum sobre conexão do Power BI em bancos de dados. Vou falar para vocês alguns conceitos de ERP, banco transacional, Data Warehouse. O Power BI pode ou não pode conectar num banco de dados? Quais as melhores práticas? Então uma dúvida muito comum que inclusive veio numa caixinha de pergunta lá do meu Instagram nesse final de semana. Então, bora pro vídeo. Esse vídeo aqui é importantíssimo para conceitos, né? E para você entender como analista de negócios ou como analista de BI, qual que é a sua responsabilidade? O que você deve fazer, né? O que é certo, o que é errado, qual a melhor prática? Então, esse é o assunto de hoje, mas não se esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo também e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero esclarecer é a diferença entre ERP, banco de dados transacional, e Data Warehouse, ou banco de dados analítico. Muita gente pergunta o seguinte para mim: Léo, o Power BI pode conectar no meu ERP? E o que acontece? O que é o ERP? ERP é o sistema de gestão integrada, é o sistema empresarial, né, da sua empresa. Por exemplo, o SAP é um ERP, o Proteus da TOTUS, o Intor da TOTUS, o Senior, outro ERP muito famoso, o Sankhya, e tem inúmeros, centenas, milhares de ERPs diferentes, né? Cada segmento geralmente tem um ERP mais próprio para ele, né? Cada tamanho de empresa também, então SAP para grandes empresas, né? Então depende muito aí do seu segmento e do tamanho da sua empresa, de estratégias da empresa, né? Principalmente da TI, né? A TI, enfim, vai lá, implementa um sistema, depende muito também de como é que você negocia com os fornecedores, cada ERP tem um valor diferente, enfim. Isso é um ERP, é o sistema da empresa, tá? O Power BI não conecta no sistema, ele conecta aonde? Ele pode conectar no banco de dados onde o ERP está conectado. Ou seja, o banco de dados que alimenta o ERP. E vice-versa. O ERP alimenta um banco de dados. Então, quais são os possíveis bancos de dados que existem no mercado? SQL Server da Microsoft, Oracle, o SAP tem seus bancos próprios, né? O HANA, o BW e por aí vai, né? MySQL, Postgres. São diferentes tipos de banco de dados, né? Ou tem um termo bem comum, né? Que é RGBD, tá? São diferentes bancos de dados. Legal. Então, primeira dica, né? Primeiro esclarecimento. O Power BI não conecta no ERP. O Power BI conecta no banco de dados que está por trás do ERP. Vou mostrar aqui algumas ilustrações para ficar mais claro. E o que é um Data Warehouse? Tá? Data Warehouse é um banco de dados ou um armazém de dados onde os dados estão mais próprios para análise. Estão numa forma, num formato mais próprio para você ir lá, consumir e tirar insights, analisar. Ou seja, um banco de dados mais analítico, tá bom? Você vai ver também no mercado aí o pessoal falando de banco transacional, né, o banco de dados da empresa, do ERP, como OLTP, né? Ó, OLTP, né? Estou usando aqui uma ferramentinha nova hoje, que eu gostei, que eu vi que o pessoal do SQL BI usa bastante, que é o Microsoft Whiteboard, OLTP, né? Mas hoje eu tô só com o mouse, né? Eu vou comprar um esqueminha aqui para botar com caneta, porque hoje eu não consigo ir lá na TV fazer isso. Enfim, OLTP. E o Data Warehouse, você pode encontrar ele nas nomenclaturas, né, de OLAP. O que é OLTP? Online Transactional Processing. Online Transactional Processing. Vamos ver se eu estou certo ou errado. Online Transaction Processing. Isso aí. E OLAP? Online Analytical Processing. Online. O que é um sistema OLAP? Enfim, mais voltado para BI, tá? É um banco de dados, né, que está lá com os dados mais condicionados para análise. E ERP você pode procurar aqui também, né, que você vai encontrar no Google facilmente. Beleza. Esclarecido isso, vamos lá. Exemplos, né? O que um ERP, ou como é que é um formato de um banco de dados transacional, ou LTP? É assim, ó, tá? É assim, ó. Por exemplo aqui, várias e várias tabelas, né? Várias e várias tabelas que a sua TI, seu Database Administrator vai lá e administra, né? Enfim, que geralmente a TI da empresa, ou uma TI terceirizada, ela que é responsável por esse banco aqui, pelo banco transacional, tá? Por exemplo, cada informação que você imputa no sistema, um cliente novo, uma transação nova, cai aqui dentro. Cai numa tabelinha específica, numa ou mais, né? Cai em várias, inclusive. Cai em várias tabelas. Cadastrou um cliente novo com nome, endereço, telefone, estado, país. Cada informação dessa vai para uma tabela específica. Ou seja, é um banco de dados bem segmentado, né? Bem separado. Cada tabela tem uma funcionalidade única, tá? É um banco de dados bem fragmentado mesmo, tá? Ele é um modelo que a gente chama de um modelo normalizado.
Tá? Então tem várias e várias tabelas, cada uma com seu objetivo exclusivo, né? Para reduzir espaço, para diminuir a redundância, tá? E para que seja rápido na hora de escrever. Então imagina que seu sistema, né, tá toda hora gerando transações. Essas escritas no banco tem que ser muito rápido. Tá? Então a grande vantagem desse carinha aqui, ó, é rápida escrita. Deixa eu botar em texto aqui, ó. Tem a escrita rápida, né? Escrita rápida. Escrita é rápida. E reduz espaço, tá? Tem espaço reduzido. Por quê? Por não haver redundâncias, tá? Cada informação está numa tabela específica e não tem repetição. Tá, isso é o melhor formato para a gente importar no Power BI direto assim? Não, não é. Não é o melhor formato. Então quer dizer que o melhor formato é, por exemplo, eu juntar todas as tabelas que eu quero numa só. Pegar várias e várias tabelas aqui e juntar numa só. Ou seja, gerar um modelo, ó, de tabelão, que a gente chama, né? Um modelo desnormalizado. Onde eu tenho aqui um tabelão com centenas de colunas, que é muito comum, né? E todas as informações juntas numa tabela só. Quer dizer que isso é melhor, então, para o Power BI? Também não. Por quê? Porque aqui você vai ter várias... Olha, tá vendo o nome do Felipe Gonçalves aqui, ó, repetindo várias e várias vezes? Sofia também está repetindo várias vezes. Ou seja, você ocupa muito espaço e tem muita redundância aqui, no modelo que é totalmente desnormalizado, né? Então, lembrando, normalizado, tabelas separadas, fragmentadas. Desnormalizado é um modelo que onde você tem mais informações numa tabela só, menos tabelas, tá? E mais redundância. O que acontece é o seguinte, quais são as possíveis fontes, né, ou possíveis causas de vocês verem muito isso aqui no mercado? São duas, geralmente, tá? Isso aqui é muito, mas muito comum nos dois seguintes cenários, tá? Primeiro, num cenário de extração de dados ou extração de um relatório do sistema. Concorda comigo? Quando vocês vão lá na aba de relatórios do seu ERP, né, do seu sistema, e clica lá em extrair relatório, e geralmente vem um tabelão único. Isso é bem comum, né? Ou então, quando você pede para a TI uma query da TI. Você vai lá e pede para a TI o seguinte: pessoal, eu quero uma tabela aqui, eu quero tais e tais informações para gerar um relatório. Você não fala tabela, né? Você fala, eu quero tais e tais informações para gerar um relatório. Aí o que o pessoal da TI faz? O pessoal da TI, ó, vai lá nesse banco de dados aqui, monta uma query, que é uma instrução na linguagem SQL, para juntar tudo num tabelão só e te fornecer esse tabelão. Isso é bem comum também. Tá? Então, esses dois cenários são muito comuns, tá? Como eu falei, nenhum nem outro é o adequado. Então, qual que é o formato adequado para você ter no BI? É o formato, ó, de modelo dimensional, tá? Que é um típico formato de um data warehouse. Então, um banco de dados, data warehouse, que você pode montar a partir de um banco transacional, tem esse formato, geralmente, né, de modelo dimensional no esquema estrela, ó, com tabelas fato e tabelas de dimensão. Por isso que é chamado de modelo dimensional, tá? Porque tem tabelas de dimensão aqui ao redor da fato. Legal, entendi, beleza. Agora, como é que eu crio esse tal do data warehouse? Como é que eu crio o modelo dimensional? Aí, ó, eu vou partir de dois caminhos possíveis, tá? A partir desse caminho aqui, ou seja, a partir de um tabelão, você consegue criar o modelo dimensional. E isso é muito, mas muito comum em qual cenário? Ou a melhor, para quais cargos ou para quais competências, né? Quais são os profissionais que geralmente têm esse tipo de trabalho aqui, que recebem tabelão? São os analistas de negócios, né? Então, geralmente, ó, vou botar aqui também, muito comum para analistas de negócios. Por exemplo, analista financeiro, analista de logística, analista... Enfim, pessoal que não é de TI ou que não é de BI. Tá? Porque geralmente um analista de negócio, geralmente, né, ele não tem acesso ao banco de dados e ele não vai conseguir fazer essas queries, né, ou criar um data warehouse de uma forma, digamos, independente. Vai ter que ter um alinhamento, né, entre negócios e TI para que você consiga criar um data warehouse de uma forma efetiva realmente. Tá? Então, geralmente não é um analista de negócios que vai criar por conta própria um data warehouse.
há exceções. Estou falando aqui de uma maneira geral. Então, muito do nosso público que está aqui no canal é um analista de negócios. E eu já quero saber de você aí, ó. Você é um analista de negócios ou você é um analista de BI ou analista de dados? Então vamos separar. Negócios de um lado, né? Geralmente trabalha com tabelões, com extrações de relatórios. E analista de BI do outro lado, né? Que geralmente tem acesso a banco de dados. Tá? Me diz aqui embaixo também no comentário. Então isso é muito comum para analista de negócios. E muitas vezes não tem o que fazer. Muitas vezes o cara está preso, né? Putz, eu não tenho o que fazer, cara. A TI não vai me ajudar. Eu não vou ter acesso ao banco de dados. Eu vou ter que continuar extraindo o relatório para gerar meus BIs, meus dashboards. Cara, não tem... Digamos assim, não é o melhor dos mundos? Não é. Mas resolve muito melhor do que você ter, né, um relatório em tabelão assim no Excel, por exemplo. Então, é por isso que eu trato desse tema, tá? De você pegar um tabelão como esse aqui, ó. Um tabelão como esse, né? Um tabelão desnormalizado. E normalizar ele, né? Para um modelo dimensional lá na nossa trilha express do curso. Então, lá na trilha express, eu já falo de cara, né? Com o público de analista de negócio. Cara, eu vou te mostrar, ó, como é que você pega esses tabelões que você tem aí na sua empresa, que você pega do relatório, e como é que você quebra ele. Ou seja, você normaliza ele em um modelo dimensional, com tabelas dimensão e tabelas fato. Ou seja, pegar o tabelão e quebrar em dimensões. Isso eu mostro lá no nosso curso na Trilha Express, né? Não, Léo, agora eu já tenho acesso a um banco de dados. Vamos partir agora pro profissional, né, de dados, profissional de BI. Não, eu tenho acesso ao banco de dados, banco transacional. E agora, o que eu faço? A mesma coisa, tá? Você vai ter que chegar no modelo dimensional. Só que você vai partir de um outro oposto. Que é esse oposto aqui, ó. Então, ó, nas trilhas avançadas do curso, eu mostro como é que você sai desse caminho aqui, desse montoeiro aqui de tabelas separadas, né? Olha só, a categoria ligada à subcategoria, que está ligada ao produto, né? Geografia, que é a localização ligada ao cliente, ligada à loja. Dimensões com dimensões, dimensões com fato, fato com fato, enfim. Como é que você sai dessa bagunça aqui, do modelo normalizado, que é o transacional, né? E parte para também um modelo dimensional. Só que aí é o oposto, ó. O que eu tenho que fazer? Uma desnormalização. Tá? Então, nas trilhas avançadas, eu trato de desnormalização, que é o cenário mais comum para analistas de BI, analistas de dados, ou consultores de BI. E lá em cima, na Trilha Express, eu mostro o cenário mais comum para quem é de negócios. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. Vamos agora entrar no seguinte capítulo. Entendi, né, que eu tenho que chegar nisso aqui. Mas como? Quais são as maneiras que eu tenho, né, de fazer o Power BI, ó, ter esse modelo dimensional? Tem duas opções, vai, vamos lá. É conectando diretamente no banco transacional, que é o que é um banco transacional? Vou mostrar aqui por dentro, ó. Quando você olha aqui, ó, o Microsoft, o SQL Server Management Studio, tá? Tá vendo esse monte de tabela aqui, ó? Isso aqui é um banco de dados, ó. Isso aqui é um banco de dados, AdventWorks. Isso aqui é um monte de tabela, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma tabela para vocês, ó. Algumas linhas dessa tabela, tá? Cadê meu mouse? Aqui. Tabela de pessoas. É uma tabela, como se fosse uma tabela do Excel, né? Só que está dentro de um banco de dados, tá? Então, olha só. Tá aqui a tabela aqui embaixo. É como se fosse uma aba do Excel, tá? Pensa assim, para quem é bem leigo nesses conceitos, tá? Cada uma dessas aqui é uma tabelinha do Excel, entre aspas, só que está num banco de dados. Legal. Esse banco ali que eu acabei de mostrar para vocês é exatamente esse aqui, ó. Cadê? Exatamente esse carinha aqui. Exatamente. Todas as tabelas estão lá, estão aqui, ó, nesse esquema, né, emaranhado. Então, uma forma é você conectar diretamente nessas tabelas e trazer para o Power BI já um modelo dimensional. Tá? Então, eu vou botar aqui embaixo, ó, as opções. Vamos lá. Vamos lá, vou desenhar aqui e vamos ver se vai ficar legal. Estou usando pela primeira vez isso aqui, hein, galera. Estou com o mouse ainda. Se eu tivesse com a canetinha, fica mais fácil. Ó, tem aqui um banco de dados, tá? E uma forma é eu ir lá, conectar diretamente no Power BI, puxando as tabelas, né? Puxando as tabelas. Puxo as tabelas lá no Power BI, vou botar aqui, ó, PBIX, tá? Ou PBI, tá? Somente. Conecto lá no banco de dados SQL Server, então vai lá no Power BI, ou Interdados, SQL Server, ou Oracle, enfim, e trago as tabelas, e lá no Power BI eu faço a transformação no Power Query. Então eu tenho as opções, ó, de fazer as transformações do Power Query,
né? Dentro do Power Query, eu transformar ele, ou juntar as tabelas, né? Para fazer esse processo de desnormalização. Ou uma outra opção é eu criar views aqui dentro, ó. Views no banco de dados. Você pode escolher, tá? Uma ou outra. Para criar views, você vai ter que ter acesso de escrita ou vai ter que pedir ajuda da TI. Tá? Geralmente a gente tem acesso de leitura ao banco, quem é desenvolvedor de BI. Aí você vai ter que ver junto com a sua TI, junto com o cara que cuida realmente do banco, se ele permite isso. Ambos os cenários é o pior cenário possível para quando eu quero trazer dados do banco de dados. Por quê? Pensa comigo. Por trás desse banco de dados está rodando o seu ERP, o seu sistema. Então tá lá na hora do almoço, lá, todo mundo cadastrando, venda. E aí você começa a fazer essas conexões aqui no Power BI nesse banco. Qual a possibilidade de você derrubar o banco? Muito grande. E derrubando o banco, você acaba derrubando o ERP também. Tá? Então ó, tem uma chance aqui gigantesca, tá? De você quebrar o banco de dados. Quebrar não, derrubar ele. Né? Aí a TI vai ter que reiniciar o servidor e vai dar um caos. E eu já fiz isso. Na minha primeira consultoria eu fiz exatamente isso. Trabalhei com o banco de dados de produção, né? Dados o transacional de produção. Comecei a fazer lá no horário do almoço, justamente, que é o horário mais de pico. E o cara da TI veio, ô Léo, o que tá fazendo aí, cara? Eu falei, não, eu tô só puxando aqui uns dados pro Power BI. Não, para, aqui travou tudo, o sistema parou. E aí eu aprendi, né, que a gente não pode fazer isso. Não pode trabalhar na hora de desenvolver, principalmente na hora de desenvolver, tá? Não pode usar o banco de dados de produção. Então, qual que é uma possibilidade? Uma possibilidade é o seguinte, ó. Aqui eu vou botar como opção 1, tá? Que é a pior opção possível. Vamos para a opção 2. A opção 2 é você ter aqui seu banco de dados normal, tá? Continua sendo o banco transacional ali. Só que ao invés de usar ele direto, você pede o seguinte para a sua TI. Minha TI, gera por gentileza para mim uma cópia ou um backup do banco. Ó, um backup. Para eu desenvolver em cima do backup, e aí aqui, ó, você conecta o Power BI no backup do banco. Cadê? A canetinha está aqui. Então vamos lá. Aqui você conecta o seu Power BI Desktop, tá? Vou botar aqui PBI, no backup do banco. Por quê? Porque o backup o backup você pode pedir para a TI e você pode instalar em outro servidor, ou pode instalar na sua máquina, enfim. É um banco de dados que não está no mesmo local, tá? De produção. Pode ser um banco de teste, uma área de staging, tem vários nomes para isso, né? Área de staging ou backup do banco, enfim. Você desenvolve numa versão estática e aí você tá seguro que você não está interferindo lá, ó. Porque feito uma vez, né? Isso aqui não vai ser feito toda hora, não precisa ser feito todo dia. Tenha em mente o seguinte, ó. Na hora de desenvolver, vou até escrever isso aqui que é importante, tá? A aula vai ser um pouquinho mais longa hoje, mas tem conceitos muito, muito importantes. Na hora de desenvolver, você não precisa do banco completo e nem atualizado a todo momento. Concorda comigo que pode ser uma cópia estática? Aí depois que você finalizou, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, publica no Power BI Online, né? Então você vai vir aqui, ó, vai publicar no Power BI Online. Então deixa eu me achar aqui, estou aprendendo ainda. Ó, você vai publicar no Power BI Online, tá? Lá no serviço online. Então tá aqui, ó, o online. Beleza? E a conexão do online, você muda lá via parâmetro, já mostrei isso várias vezes também, né? Tem no nosso curso também como é que faz isso. Você muda a conexão dele para que ele não busque do backup mais. E sim daqui, ó. Ó. Você faz assim. Você configura o gateway, tá? E configura as conexões para que isso aqui ocorra agora, depois que você desenvolveu já. Aí lá no Power BI Online, que é onde tem que estar atualizado sempre, né? E tem que estar com os dados reais, né, de produção. Aí você faz essa mudança de conexão bem tranquilamente, tá? Através de parâmetros. E configura o gateway. Configura o gateway aqui, né? O gateway para dar certo, né? Tá, mas onde é que eu posso fazer minhas transformações? No Power Query, aqui no Power Query ou em Views?
Aí eu sempre recomendo você usar views, tá? Sempre, 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 sempre. Então você cria views aqui. Evita ao máximo fazer isso aqui, ó. Transformações no Power Query quando você tem o SQL por trás rodando. Porque view, galera, é muito mais performático, tá? Você usa view aqui. Muito mais performático. E muito mais performático do que você escrever queries direto no Power BI também. Porque o Power BI permite, lá na hora de você obter dados, você escrever, né? Select, tararara. Não faça isso, tá? Pega aquela query e cria uma view. Ou views, aliás, views. Quer ver, ó? Olha o que eu faço no nosso curso. Eu mostro como é que você cria views no banco transacional. Na área de stage, na verdade. Ah, não é o Heavy Power, desculpa. É o Master Electronics. Aqui, ó. Como é que você cria views? Ó. Cria views, tá? Que são códigos, tá? Em SQL. Já trazendo em dimensão, já trazendo em fato. Ou seja, já estruturando ela, tá? No formato correto. Então, por exemplo, ó. Ao invés de eu puxar as tabelas, mandar para o Power BI, eu pego a view e mando para o Power BI. Então, olha só um esquema como é que é uma view, né? Ó, é uma query, um select com alguns joins, né? Com algumas junções, ó, de tabela. No caso aqui eu estou trazendo a tabela cliente juntando com a tabela geografia. Para trazer junto ao continente, o país, o estado, tá? Aqui para o cliente. Então, crie views já no formato dimensional. Esse é o segundo caso, né? Agora vamos para o terceiro, que é o mais adequado sempre, né? E que eu sempre vou recomendar. Porém, eu sei que existe mais tempo, mais custo e talvez um pouco mais de conhecimento técnico também. Que é o quê? Terceiro cenário é você continuar aqui, né? Com o seu banco de dados. Tá? Então, vou desenhar aqui novamente o banco de dados. Aí você tem o backup, ou, vou chamar agora no termo técnico correto, uma área de staging. Staging, STG, tá? Uma área de staging, que é uma área prévia ao Data Warehouse. E aqui na frente você tem o Data Warehouse, ó. DW. Aí o Power BI vai conectar no DW. Deixa eu continuar para cá, que agora está ficando maior a nossa tripa aqui. Aí o Power BI, ó, conecta aqui. PBI. Legal. E aí, como é que é o fluxo? Vamos lá. Onde é que eu faço as transformações? Então é o seguinte, ó. Daqui para cá, ó, do banco de dados para staging, você vai mandar as informações. Vou escrever no texto que é mais fácil. As informações, ó, brutas. Brutas, sem transformação. Caramba. Aí. Brutas, sem transformar, sem transformação. E somente o que for preciso para o BI. Tá? Então você geralmente evita fazer, tá? Qualquer tipo de transformação já... Meu Deus. Aí. Evita fazer qualquer tipo de transformação aqui, ó. Nesse caminho. Porque é aqui que você vai fazer as transformações, tá? Dentro da staging. Dentro da staging você faz as transformações e joga para o DW já no formato de... Ó, você joga para o DW já no formato de modelo dimensional. Então deixa eu escrever aqui. Aqui você aplica as transformações e carrega para o DW. Tá? Lembra do nosso processo qual que é o nome? ETL, né? ETL. É isso, né? ETL, né? Então, ó, aqui está o E. E. Ó, que bonito. E aqui está o T e o L. T e o L. Esse L ficou bonito. Então, ETL, você faz a extração do banco de dados para staging. E da staging para o DW você transforma, né? Transforma lá na staging e carrega para o DW. E o Power BI vai ler direto do DW. Tá? Direto, ó. De um modelo como esse aqui, ó. De um banco de dados como esse aqui, ó. Olha como vai ficar fácil se o Power BI se conectar num negócio desse, né? Ele já vai trazer tudo prontinho pro Power BI. Tá? Então, onde é que eu posso criar um DW? Pô, pode ser um banco novo no próprio servidor, geralmente um servidor que é fora do servidor de produção, né? Ou na nuvem, num banco de dados da Azure, por exemplo, da Amazon, ou no próprio Dataflows do Power BI. Dataflows é uma boa
saída, né, para quem não tem banco de dados, para você criar um Data Warehouse, você pode criar no próprio Dataflows, tá? Então, essa é a melhor opção, sempre a terceira. Mas eu sei que a mais usada, galera, é a primeira, né? Só que é a que mais tem risco. Se você quer continuar utilizando o banco de dados de produção para puxar o dado direto para o Power BI, pelo menos, na hora de desenvolver, peça um backup. Não faça o crime, não cometa o mesmo erro que eu cometi lá, né, na minha primeira consultoria, de usar o banco de dados em tempo real de produção durante o desenvolvimento, porque ele vai travar, vai quebrar. Então peça um backup, peça uma área de staging para desenvolver nela, aí depois você consegue mudar, né? E programa, claro, olha só, importante, tá? Aqui, em ambos os casos, tá? Programação das atualizações, geralmente à noite ou madrugada. Mas eu quero em tempo real. Vai ter risco, né? Tudo que você quer no horário comercial começar a fazer atualização, tem o risco de você concorrer com o seu sistema, concorrer com o seu banco de dados. Em todos os 3 casos, né? Em todos os 3 casos. Tá? Bom, quase meia hora de aula. Acho que deu para esclarecer bem, né, essa diferença. E galera, não fiquem noiados de achar que, não, se eu não tenho Data Warehouse, tá tudo errado. Essa segunda opção é bem tranquila, mas saiba dos riscos, né? E faça isso, faça um backup, tá? E tem também, outro ponto, né? Outro ponto que para você não ficar noiado é que se você não conseguir de forma nenhuma conectar no banco de dados porque você trabalha numa área de negócios. Cara, não tem também, assim, não é o melhor dos mundos, mas esse cenário aqui, é muito comum, né? Esse cenário aqui, de você tirar de arquivos, tirar de relatórios, né? Tirar de planilhas e jogar para o Power BI direto. Arquivo CSV, arquivo TXT, arquivo JSON, enfim, tá? Se você quer dar um passo a mais, aí sim, né? Você vai precisar, né, conectar em banco de dados. E se você é um analista de BI e analista de dados, você também vai ter que fazer isso, tá? Então, o cenário aqui de cima, é muito comum para analista de negócio, tá? Mas um analista de BI e consultor de BI tem que aprender isso aqui. Tá? Uma última dica para finalizar, agora que eu lembrei, é o seguinte: qual ferramenta que eu uso para fazer esse processo aqui, de criação do Data Warehouse? Vamos lá, você pode fazer via SQL puro, através de procedures, e é isso que eu mostro no curso completo. Tá? Inclusive aqui, na nossa trilha de SQL Server, trilha avançada de SQL Server, eu mostro como é que você cria um Data Warehouse com procedures, com procedimento, procedures, isso. Como é que utiliza, como é que você cria jobs, né? Como é que você cria jobs com procedures, enfim, para criar o banco de staging, para criar o banco Data Warehouse. Tem essa opção. Ou então, né, para quem quiser avançar mais e quiser, por exemplo, utilizar mais de uma fonte de dados, porque pode acontecer também, né? Olha só que interessante. Eu posso ter mais de um banco de dados, concorda comigo? Eu posso ter, por exemplo, banco de dados 1, banco de dados 2, banco de dados 3, e eu tenho que jogar tudo isso aqui para staging e depois para o Data Warehouse. E dessa forma que tem aqui, mais de um banco, já complica você fazer tudo no SQL. Vai fazer em qual SQL? Nesse, naquele, nesse aqui. Aí o que você geralmente utiliza? Uma ferramenta para você fazer esse processo, né? E a ferramenta mais padrão que a gente utiliza bastante, que é muito aceita no mercado, muito fácil de usar, é o Pentaho. Então o Pentaho, temos uma aula inclusive aqui com o Rafael Arruda, tá? De 2 horas, tá? O Rafael Arruda mostrou durante 2 horas como criar um Data Warehouse. Ele que é o fera, né, em Pentaho aí. Ele é o fera em Pentaho no mercado, né? O cara é fera demais. Ele mostrou como usar o Data Warehouse, como usar o Pentaho para criar um Data Warehouse. Galera, quero saber de vocês aqui, quem ficou até o final, 30 minutos de aula, comenta aqui embaixo com a hashtag incomparáveis. Quero saber de vocês aí, quem chegou até o final nessa aula aí que é importantíssima, né, sobre conceitos de BI. Então espero que tenha ficado claro esse assunto que é muito importante, né? E lembra aqui de comentar também embaixo se você é um analista de negócios ou analista de BI. Então comenta aqui embaixo, sou analista de negócios, e comenta com a hashtag incomparáveis. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!